Olá, sexta-feira, nós temos feriadão pela frente e estamos muito felizes, mas não pelo feriadão. Estamos felizes porque o Brasil ganhou e ganhou com autoridade, Diogo Botti, no clássico sul-americano Brasil e Argentina. O Brasil deu aula ontem, né, Márcio? Uma atuação aí destacada. A seleção brasileira não deu chance pro time do Messi. Messi, que por sinal não sei nem se veio Belo Horizonte, né? Eu acho que a camisa dela da Argentina só correu, porque não fez nada mais que isso. Realmente, o Brasil aí numa atuação de gala, atropelou a Argentina e deu quase para esquecer o 7-1 lá do Mineirão contra a Alemanha na última Copa do Mundo. Com um futebol extremamente burocrático, a seleção brasileira conseguiu, na qualidade técnica, apesar da dificuldade no primeiro tempo, onde pouco criou, a Argentina até que teve as melhores chances aí, com uma defesa do Alisson, algumas chegadas muito pelas laterais, mas aí valeu-se da qualidade do elenco brasileiro, né? No primeiro gol, tu vê o Neymar, ele tira com um toque só toda a defesa da Argentina, e dá pro Felipe Coutinho fazer aquele belo gol, né? Depois no segundo gol tem a questão do Gabriel Jesus, que arrasta a defesa inteira pro meio e vê o Neymar entrando pelas costas, que deixa o goleiro sem pai nem mãe ali, o Romero. Então realmente, dá qualidade nasceram os gols do primeiro tempo, e na segunda etapa o Brasil dominou completamente. O Alisson até, se quiser, pode usar o uniforme para a próxima partida contra o Peru, que não foi exigido, mas vale destacar, uma das melhores atuações da seleção brasileira aí nos últimos, pode pegar aí, 5, 10 anos, sem erro, né? O Brasil realmente deu aula de futebol, fez 3-0, podia ter sido 5 na Argentina. É isso aí. E antes, na redação do Jornal Informativo do Vale, nós estávamos falando sobre o jogo e a grande pergunta era: a Argentina não tem mais craques? A Argentina não é mais aquele time? Ao que parece é assim, e a Helena deu um bom exemplo. O Messi não é o Maradona e também não consegue fazer tudo sozinho. Além do Messi, quem a Argentina tem? E além disso, e aí agora estou acrescentando, metendo uma pimentinha para te deglutir. Te virar. Além disso, uma pancadinha que ele levou no início do jogo deixou ele com medinho, Diogo Botti. Sabe o que me pareceu aquela pancadinha que ele levou no início do jogo? Em 2006 teve uma final de Mundial, onde o Edinho tinha 30 segundos de jogo, ele deu uma pancadinha no Ronaldinho Gaúcho. Só para dar aquele esqueminha para ver o que estava acontecendo. Mas o Brasil, na primeira etapa, falando, quando o Brasil teve imensas dificuldades, até não conseguiu fazer muita coisa, apesar dos 2 gols, né? O Brasil foi extremamente eficiente, se tem 3 chutes no primeiro tempo foi muito, tem 2 gols anotados. O Fernandinho, eu acho que é a única peça ainda que o Tite vai ter que rever. O Fernandinho era para ter sido expulso no primeiro tempo, né? Logo no início ele deu uma pegadinha no Messi, e depois, aos 14 minutos, ele deu outra pegadinha. Então o Brasil podia ter ficado com um jogador a menos, que seria, poderia realmente ter mudado os rumos da partida naquele, ao meu ver, até no primeiro tempo ainda. O Brasil não sei se conseguiria essa vantagem com um jogador a menos, mas eu acho que talvez faltou um pouco, foi muito físico a questão do Brasil nesse primeiro tempo ali. Eu acho que poderia ter prejudicado a seleção, né? Acabou não acontecendo, o juiz deu uma ponderada ali, por já ter cartão amarelo. A gente teve o cartão amarelo aos 8 minutos. Né? E aos 14 e aos 14 ele dá mais uma entrada no Messi. A entrada que era que o cara levanta, né? Então, poderia ter sido expulso o volante do Brasil aí. O Paulinho jogou muita bola. O Paulinho relembrou aquele volante do tempo do Tite mesmo, campeão mundial pelo Corinthians, jogador de muita posição. Chega na frente, acabou fazendo o 3º gol no segundo tempo. Perdeu um outro cara a cara também, acabou desperdiçando. Então, realmente, a seleção, o Tite consegue achar peças e recuperar jogadores, que é o mais importante. Porque tu não pode descartar Neymar, tu não pode descartar Dani Alves, tu não pode descartar o Marcelo, que são jogadores de imensa qualidade, né? E o Brasil conseguiu aí, no jogo de homenagem ao Capita, né? Todo mundo jogando com uma tarja preta no braço, atropelar a Argentina e se consolidar na liderança das eliminatórias da Copa do Mundo. Ficou bom pro Brasil, restando 7 jogos pro final. Vamos olhar agora os gols, os 3 gols do Brasil. Nós já falamos sobre eles aqui um pouco, e agora você vai ver como eles aconteceram, se ainda não viu, e esses gols que deixaram o Brasil mais ainda primeiro colocado das eliminatórias. Lá vem a Argentina, que bomba! E a defesa, uma bomba do Bilha, e a defesa, olha como pegou. Fernandinho tocou de lado, a bola riscada, o chute de longe, a tentativa que foi do Renato Augusto. Olha o toque bonito do Neymar na frente, Felipe Coutinho, ele gosta de bater pro gol daí, olha a bomba, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!
É do Brasil! Veio por lá. Ele foi sozinho, ele tentou o toque. Ela beijou o pé da trave ali. Olha só a jogada. Ele ameaça, sai de 2, faz o toque. Aí o Pérez partiu, arrancou. É o que a Argentina tem que fazer, Casagrande Júnior. Porque... Olha a Argentina chegando. Cruzamento do Mas. A enfiada de bola do Di Maria. Arrancou pelo meio. Que linda enfiada de bola. Vamos, Neymar. Capricha, Neymar. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Brasil. Neymar Júnior é o nome dele. E a esquerda com muita velocidade. Olha o cruzamento. O Gabriel Jesus chegou. É isso que o Balsa pode passar um pesadelo. Tocou atrás para o Paulinho. Penetração do Paulinho. Tentou a boa jogada ainda. Aí olha o gol. Olha a chance. Faz Paulinho. Faz Paulinho. Teve tudo para fazer o terceiro gol. Podia ter batido de primeira, ele quis driblar o goleiro. Na hora que driblou o goleiro, ele deu tempo para quem? Para o Mascherano chegar ali para fazer o corte. Aí o Messi, não pode dar espaço. A bomba na rede pelo lado de fora, Di Maria. Olha, a Argentina ficou muito perigosa. Tentou o cruzamento para o Gabriel Jesus, passou. Olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol do Brasil! Depois vocês falam, e lá vem o Brasil, queremos mais. Bola de linha de fundo, o campo estreitou. Paulinho arrancou a enfiada de bola pro Neymar, o goleiro bate pro gol, ele tentou a enfiada de bola. Ele levantou a cabeça e viu o Firmino entrando pelo outro lado e tentou tocar pro Firmino. Casagrande não dá vontade aí de fechar. Feitos os gols, o Brasil, como eu disse, é o primeiro colocado, tem 24 pontos, coladinho atrás está o Uruguai com 23 pontos, mandou bem. A Colômbia tem 18, aí já um pouco mais atrás. Vem, já abriu, né? Já são 6 pontos do Brasil com relação ao terceiro. O terceiro colocado. A Colômbia que enfrenta a Argentina no próximo jogo em Buenos Aires. E um detalhe, né? Vem o Equador com o quarto com 17, esses são os classificados. Em quinto lugar é repescagem, né? Com 17 o Chile. E fora da próxima Copa do Mundo está a Argentina com 16 pontos, é o sexto colocado. O Paraguai com uma goleada estranha, que aconteceu ontem. Resultado realmente mais surpreendente. E esse da Venezuela, né? Mas a Venezuela pegou a Bolívia, né? Então os dois se matam ali embaixo. Mas o Peru bater o Paraguai do jeito que foi, jogando em Assunção, isso foi estranho. É isso aí. O Paraguai tem 15 pontos, é o sétimo. O Peru tem 14 pontos, é o oitavo. A Venezuela tem 5, teve a primeira vitória agora, foi uma goleada em cima da Bolívia, e a Bolívia é a última colocada com apenas 4 pontos. A próxima rodada vai ser na próxima semana, já na terça-feira. Tem Bolívia e Paraguai, Equador e Venezuela, Chile e Uruguai. Essa vai ser fumeta. Jogo bom. Argentina e Colômbia também, baita jogo. E Peru e Brasil. Peru querendo se assanhar e o Brasil tendo que segurar. Que coisa chata, né? O Brasil tem que segurar esse Peru. Mas, enfim, vai ser à 00h15 de quarta-feira, ou 0h15 de quarta-feira, no caso, vai ser de terça para quarta, lá no Nacional de Peru, Diogo Bolt. Jogo interessante para a seleção aí, manter o ritmo, né? São 5 jogos do comando do Tite, são 5 vitórias. Vitórias aí que cada vez se consolidam mais. A vitória de ontem deixou claro isso, que o Brasil está firmado
né? E esse grupo aí, eu acho que o único que não vai poder jogar é o Marcelo, que tomou o 3º cartão amarelo, está fora da partida, deve jogar o Felipe Luiz. Trocar, muda pouca coisa a questão da postura da seleção. O Marcelo eu acho que tem mais qualidade técnica que o Felipe Luiz, mas o lateral do Atlético de Madrid também está jogando muita bola, né? Então eu acho que muda pouca coisa. O Brasil tem essa ausência aí, mas eu acho que vai ser um jogo enroscado, muito mais pelo que o Peru fez nessa partida contra o Paraguai aí, que gringolou, achagou aí. Eu não sei se o Paraguai estava jogando com 5 em campo, não sei o que deu, porque realmente foi muito elástica essa vitória do Peru, jogando no Paraguai, e agora joga em casa e o Brasil vai ter que mostrar toda a sua força para vencer mais esse desafio aí. Peru que vem crescendo na classificação e passa a ser um dos postulantes à vaga da repescagem. Cumprindo tabela agora, Diogo Botti vai responder a pergunta que ficou no final do programa de ontem. Esses 11 dias que Internacional está descansando, assim como o Grêmio e os outros times do Campeonato Brasileiro, vão mudar alguma coisa, Diogo Botti? O Inter virá diferente, com mais vontade, nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, precisando vencer os 4? É isso aí, precisando, né? Então precisa mudar a postura dentro de campo. Eu acho que vai ser bom sim. A última vez que parou, o Inter voltou embalado. Teve aquela vitória com o Santos, que foi a primeira vitória do Celso Roth no comando dessa retomada com o Inter. Então eu acho que pode ajudar sim, recuperou alguns jogadores. O Vitinho, que era um problema aí, já vinha atuando com dores, tá mais recuperado, tá melhor. O Vitinho vai ter que operar, né? Isso aí, final de ano, ele vai ter que passar por cirurgia, mas a questão antes disso acontecer, do tratamento está sendo bem feito, então o Inter ganha um grande reforço aí, jogador que tem decidido as partidas a favor do Colorado, né? Mas eu acho que vai ser bom sim, eu acho que é interessante. O Celso Roth tem formado uma equipe nos treinamentos com o Seiras retornando, o William voltando para a lateral, então tem algumas mudanças positivas aí que o Celso Roth vem fazendo e o Inter tem totais condições, precisa vencer essa partida contra a Ponte Preta, lembrando que é na próxima quinta-feira no Beira-Rio, para o Inter seguir vivo aí na questão da luta contra o rebaixamento, lembrando que o adversário direto agora é somente o Vitória do Argel. É isso aí, o Vitória também. O Vitória tem alguns, entre os compromissos deles, também tem alguns, são mais ou menos que nem esse da Ponte Preta, mas tem uns bem puxados. Sabe para quem que é bom esse intervalo aí, desses dias? Para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai recuperar muita gente nesse intervalo aí para a final contra o Grêmio da Copa do Brasil. E o mais interessante deles é o Leonardo Silva, o zagueiro que mais faz falta hoje dentro do elenco do Atlético Mineiro, vai estar recuperado, vai jogar a final. Se o jogo fosse na outra semana, podia botar agora que o Grêmio era campeão. Mas como tem essa recuperação de alguns jogadores titulares, o próprio Pedro Rocha, Paulo Rocha, acho que é o nome lateral do Atlético Mineiro, também volta, apesar que tá tendo o Carlos César está dando contra a lateral direita, mas é titular. Então o Atlético Mineiro conta com jogadores muito interessantes para esse retorno aí da final, voltando de lesão, claro, tem a questão do ritmo de jogo e tudo mais, mas eu acho que o Atlético Mineiro é o maior beneficiado dessa parada aí das eliminatórias, visando a final da Copa do Brasil. Se é ruim, então, se é bom para o Internacional, é ruim para o Grêmio, então, nesse caso. Bom, nós falamos de Vitória e do Internacional. Na próxima semana, a 35ª rodada, tem Santos e Vitória, Internacional e Ponte Preta. O Internacional vai bem na foto. Tem que ir. Assim como ia bem na foto também com o Santa Cruz, né? Santa Cruz, Depois, a 36ª é Vitória e Figueirense, e o Inter pega o Corinthians lá em Corinthians, Esse é o problema. O Inter teria que ter essa questão da troca de pontos, mas teria que estar na frente do Vitória para isso acontecer. E o Inter está atrás, então precisa contar com o tropeço do Vitória. Tu vai contar com o tropeço do Vitória contra o Santos na Vila Belmiro, não contra o Figueirense no Barradão. Não. Né? E depois o Vitória pega quem? Depois, a 37ª, penúltima rodada, tem Internacional e Cruzeiro aqui e tem Coritiba e Vitória lá no Couto Pereira. É um jogo que pode ser problemático, porque o Curitiba, em virtude dos outros pontos, pode já ter escapado do rebaixamento. E o Curitiba vai ter naquele arroz doce, né? Naquele banho-maria. Então o Vitória pode acabar se aproveitando disso. E vai ter só a família dos jogadores assistindo. Exatamente, e pode pegar pontos do Curitiba mesmo que o jogo seja lá no Couto Pereira. E a última rodada tem Vitória e Palmeiras lá no Barradão, e o Internacional pega o Fluminense só no Maracanã. Palmeiras já sendo campeão brasileiro, provável campeão brasileiro, já comemorando. Aí vamos ver qual é a postura, né? Se vai jogar com o time juvenil ou se vai manter a base dos titulares aí que vem atuando. E o Inter casca grossa com o Fluminense, talvez com o Fluminense já configurado no G6, talvez brigando por pouca coisa no campeonato. Esse jogo pode ser desinteressante para o time carioca e pode ser bom para o Inter. É isso aí. Bom, agora nós vamos encerrando por hoje e o Papo de Boleiro volta
na quarta-feira. Quarta-feira também todo mundo, somos filhos de Deus também, né, Diogo? Aí, né? Pelo menos um pouco, né? Um pouquinho. Nós voltamos na quarta-feira aí para falar do resultado de Brasil e Peru e Brasil, e também já para fazer a projeção dessa rodada do Campeonato Brasileiro que acontece na próxima semana. Todos um bom fim de semana. Se vai viajar, se cuida nas estradas. Abraço.